Eu estava passando a noite na casa de um dos meus primos, que vou chamar de Charlie. Estava com todos os meus outros primos. Preciso deixar claro que não somos parentes biológicos, éramos realmente próximos e nossos pais também eram, então éramos como uma família. Estávamos divididos em meninos e meninas, totalizando 11 de nós, 6 meninos e 5 meninas. Sim, eu não sei como nossos pais conseguiram isso. Felizmente, estávamos em uma fazenda com várias acres ao redor da casa. Os meninos ocupavam a sala de sol perto da frente da casa, enquanto nós, meninas, ficávamos no quarto de brinquedos na parte de trás da casa. A sala de sol era maior, então ficou com os meninos, que eram mais numerosos. O quarto de brinquedos tinha uma porta que dava para o quintal, onde costumávamos brincar, balançar nas gangorras e pular na cama elástica. Passávamos horas lá fora. Atrás dos 300 metros que chamávamos de quintal, havia um pouco de floresta densa. Do outro lado, estava a casa do vizinho de Charlie. O vizinho de Charlie era um homem estranho, que devia ter por volta dos 40 ou 50 anos. Ele sempre parecia estar na floresta entre as duas casas sempre que um de nós ia brincar na cama elástica ou no quintal perto da floresta. O pior de tudo é que ele sempre tentava conversar conosco, especialmente com as meninas mais novas. Ele dizia coisas como: "Olá, meninas, o papai está em casa? Querem vir à minha casa? Eu fiz alguns biscoitos que vocês podem experimentar." Sempre respondíamos com um ou não e voltávamos para dentro. Os pais de Charlie nos disseram para não ouvirmos a ele e, se ele entrasse em nossa propriedade, chamaram um dos adultos. Ele havia sido advertido pelo pai de Charlie algumas vezes, e em uma ocasião, o pai de Charlie saiu armado porque o homem havia começado a ficar agressivo. A mãe de Charlie também nos disse que poderíamos ir até ela se ele tentasse alguma coisa, mas todos sabíamos que ela estava tão assustada quanto nós com aquele homem. Ela também era constantemente assediada por ele sempre que estava fora pendurando roupas ou alimentando os cães. À noite, ela recebia muito pior, com coisas como: "O seu marido está em casa. Quando foi a última vez que você foi satisfeita? Por que você não vem à minha casa?" Ela respondia de forma tranquila e, como nós, ia para dentro. Em uma outra ocasião, estávamos todos na casa de Charlie quando vimos sua mãe entrar e chamar o pai de Charlie para o quarto. A maioria de nós tentava ouvir o que estava acontecendo do outro lado da porta. Ouvimos sussurros abafados e choros. O pai de Charlie então saiu com uma arma e saiu pela porta. Acontece que o homem crepe havia dito algo terrível para a mãe que nós, crianças, nunca soubemos. Sabemos que era algo relacionado a acabar com todos nós, exceto a mãe de Charlie, e sequestrá-la para fazer o que quisesse com ela. Tentamos envolver a polícia, mas eles apenas deram um aviso verbal e nos disseram que não podiam fazer muito devido à falta de evidências. Voltando ao que eu experimentei diretamente, estávamos brincando na cama elástica depois de uma guerra de Nerf quando ouvimos um som de rustling nos arbustos. Ficamos em silêncio. Minha pequena prima se agarrou a mim. Perguntei o que era, pensando que íamos ver algum cervo ou talvez um coiote. Eu costumava viver na Austrália, então estava bastante empolgado com a ideia de ver animais americanos comuns. Charlie me fez sinal para ficar quieta e disse que provavelmente não era nada, que era o crepúsculo e que eu estava cheia de açúcar e com meus primos. Como um dos mais velhos ali, eu estava me sentindo um pouco mais corajoso. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando. Sem resposta. "Mostre-se", gritou Gabi. Gabi é um dos outros meninos, o mais extrovertido do grupo. Stacy, uma das meninas, sugeriu em voz alta que voltássemos para dentro e verificássemos o jantar. As outras crianças foram para dentro, exceto Charlie, Félix, um dos meninos, Gabi e eu. Como meu pai, eu era muito territorial e queria proteger meus primos. Esperamos um tempo, mas nada aconteceu. Nada de mais barulho. O resto de nós estava ficando entediado, então começamos a voltar para dentro.
Charlie e eu éramos os mais próximos da floresta. Eu estava conversando com ela quando ambos ouvimos uma voz sussurrando não tão baixo. Charlie. Nós dois nos viramos brancos como fantasmas. Então ouvimos um assobio, como um assobio de pássaro lento. Corremos para dentro. Não contamos a Gabi ou Félix o que ouvimos. Mais tarde naquela noite, nos separamos em nossos quartos improvisados. Nós, 5 meninas, começamos a assistir a um filme. Não me lembro exatamente qual era, mas definitivamente era um dos filmes românticos para adolescentes. Não quero parecer toda sombria, mas eu odeio romances. Eu até me senti um pouco enjoada depois de assistir ao filme. Se você gosta, tudo bem, cada um com seu gosto, mas eu não queria assistir a isso. Então, eu estava lá sentada olhando pela janela aberta. Achei que o vizinho estava procurando um cachorro perdido na floresta ou algo assim, mas continuei vendo flashes de luz. No final do filme, a maioria das meninas estava dormindo, exceto Charlie e eu. Estávamos conversando sobre escola, meninos, valentões, etc., quando vi a sombra de um homem ao fundo, perto da cama elástica. Nós duas nos levantamos imediatamente. Pode ser seu pai? Perguntei. Não, é muito baixo, além disso, você pode ouvir meu pai roncando na noite silenciosa. Podíamos ouvir a TV suavemente, o riso ocasional dos meninos e o ronco do pai dela. Então, através da janela aberta, ouvimos o mesmo assobio. Charlie e eu achamos que um dos meninos estava tentando nos assustar, então fomos até o quarto deles para dizer que parassem. Quando chegamos lá, todos estavam assistindo a um jogo de futebol. Quando nos olharam, apenas nos viramos e voltamos sem dizer uma palavra. Quando voltamos para o nosso quarto, vimos o vizinho crepe de Charlie na janela fazendo aquele assobio horrível. Eu nunca acreditei que o congelamento e o medo fossem reais até aquele momento. Oi, meninas, ele sorriu, segurando algo que parecia um estilete, tentando rasgar a tela de proteção com ele. Charlie gritou tão alto que eu nem achei que fosse humanamente possível. Todo mundo no quarto se levantou. Os meninos correram para o quarto, seguidos pelos pais de Charlie. O pai de Charlie correu atrás dele enquanto a mãe dela chamava a polícia. O pai de Charlie voltou cerca de 10 minutos depois, encontrando fita adesiva, corda, algum tipo de chicote e um isqueiro naquele mesmo arbusto onde havíamos ouvido o barulho apenas algumas horas antes. Deus só sabe o que ele planejava fazer naquela noite e com quem. Ele foi encontrado e preso, e eventualmente condenado, mas eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá. Espero que pelo resto da vida. Eu nunca quero vê-lo novamente. Cresci em uma fazenda de gado no interior de Oklahoma, a cerca de 1 hora de carro de Tulsa. Era apenas eu, meus pais e minha irmã mais velha, Jenny. Nossos vizinhos mais próximos estavam a 8 quilômetros de distância, e a cidade mais próxima ficava a uma boa meia hora de carro. Era o tipo de lugar onde você poderia andar por horas sem ver outra pessoa. Agora, não me entenda mal, foi uma boa infância em muitos aspectos. Havia muito espaço para correr e sempre algo para fazer na fazenda. Mas havia também uma solidão e muito tempo para a imaginação de uma criança correr solta. Pelo menos era isso que eu costumava dizer a mim mesma sobre as coisas que vi e experimentei. Tudo começou quando eu tinha cerca de 7 anos. Lembro-me porque foi logo após meu aniversário. Eu tinha ganhado um novo telescópio e estava obcecada com a observação das estrelas. Uma noite, estava no campo atrás da nossa casa, olhando para o céu, quando vi algo estranho. Não era uma estrela nem um avião. Era uma luz movendo-se de maneiras impossíveis, zipping pelo céu, parando bruscamente e depois disparando em outra direção. Chamei meu pai, mas, quando ele chegou até mim, a luz já havia desaparecido. Ele me deu um tapinha na cabeça e disse que provavelmente era um satélite, mas eu sabia que isso não podia estar certo. Satélites não se movem assim.
Isso foi apenas o começo. Nos anos seguintes, coisas estranhas continuaram acontecendo. Primeiro foram pequenas coisas, fáceis de ignorar ou explicar, como a vez em que encontrei pegadas estranhas na lama perto do lago. Elas eram com 3 dedos, quase como as de um pássaro, mas maiores e mais profundas. Meu pai disse que devia ser uma garça ou algo assim, mas eu já tinha visto garças antes e aquelas pegadas eram diferentes. Então havia os sons. Às vezes, à noite, eu acordava com um zumbido baixo, não muito alto, mas como uma vibração que você sentia no peito. Perguntei a Jenny se ela também ouvia ou sentia isso, e ela disse que sim, mas nossos pais nunca pareciam notar. Mas as coisas realmente estranhas sempre aconteciam quando eu estava sozinha. Lembro-me de uma tarde, quando eu tinha cerca de 9 anos. Estava verificando a cerca, algo que eu frequentemente fazia para ajudar meu pai. Era um dia quente, o sol estava a pino, sem nuvens no céu. Eu estava andando ao longo da borda da nossa propriedade, onde encontrava a floresta, quando, de repente, tudo ficou silencioso. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. O ar parecia pesado, como antes de uma tempestade. Foi então que eu vi. Apenas por um segundo, nas sombras entre as árvores, havia algo alto, talvez 2 metros de altura, e magro. Sua pele parecia áspera, quase escamosa, e seus olhos eram enormes e negros, como os de um besouro. Pisquei os olhos e desapareceu. Os sons da fazenda voltaram imediatamente. Os grilos estavam loucos e os pássaros chamavam uns aos outros. Eu até conseguia ouvir o baixo mugido do gado. Corri de volta para casa, mas desta vez não contei nada ao meu pai ou a qualquer outra pessoa. Eles não haviam acreditado em mim antes e não acreditariam agora. Outra vez, quando eu tinha 10 anos, estava no celeiro tarde da noite, ajudando meu pai com um bezerro que estava nascendo. Meu pai tinha ido à casa buscar alguns suprimentos, deixando-me para vigiar as coisas. Eu estava sentada em uma pilha de feno, tentando não adormecer, quando ouvi um som de arranhão vindo do sótão de feno acima de mim. Olhei para cima e havia um rosto espiando para baixo a partir das tábuas. Não era humano, a cabeça era muito grande, muito angular, e os olhos eram aqueles mesmos olhos negros que eu vi na floresta naquele dia. Eu podia ver uma mão com garras segurando uma das tábuas. Deve ter feito algum tipo de barulho porque meu pai correu de volta para o celeiro. Quando ele chegou, o que quer que eu tivesse visto já tinha desaparecido. Meu pai subiu para verificar o sótão, mas não encontrou nada, nem mesmo pegadas na poeira. Esses incidentes continuaram ao longo dos anos. Às vezes, era apenas uma sensação, uma certeza de que algo estava me observando de um lugar fora de vista. Outras vezes, era mais concreto, luzes estranhas no céu que se moviam de maneiras que aviões e helicópteros simplesmente não poderiam, ou marcas de queimadura estranhas nos campos que apareciam aparentemente da noite para o dia. Uma das memórias mais vívidas que tenho é de quando eu tinha 11 anos. Fui pescar no lago da nossa propriedade, que ficava a cerca de 800 metros da casa. Eu devo ter cochilado no calor da tarde, porque, quando acordei, já estava escurecendo. Enquanto eu estava guardando meu equipamento, vi ondulações na superfície do lago. Algo estava se movendo sob a água e, fosse o que fosse, era grande. Pensei que poderia ser uma tartaruga snapping, nós tínhamos algumas enormes naquele lago, mas então aquilo surgiu à superfície por um momento. Não era uma tartaruga, não era nada que eu reconhecesse. Tinha a mesma pele escamosa que eu tinha visto antes, um pescoço longo e aqueles olhos, aqueles terríveis olhos negros e brilhantes. Eu deixei tudo o que tinha e corri. Quando cheguei de volta a casa, minha mãe estava frenética. Aparentemente, eu havia estado fora por horas a mais do que pensei. Para mim, parecia que eu só tinha estado no lago por, talvez, 2 horas no máximo. De acordo com minha família, eu tinha desaparecido desde a manhã, quase 8 horas. A parte mais estranha foi que eu tinha uma pequena marca circular perfeitamente formada na parte de trás do meu pescoço, que não estava lá antes.
Não era um corte ou um hematoma, era mais como uma cicatriz ligeiramente elevada. Ela desapareceu após algumas semanas, mas às vezes eu juro que ainda posso senti-la lá, especialmente quando estou sozinha e em lugares silenciosos. À medida que envelheci, comecei a fazer pesquisas tentando entender todas as minhas experiências. Li sobre mais avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas. Algumas das coisas que li coincidiram de forma inquietante com minhas experiências. Sabia que as pessoas relataram entidades semelhantes a répteis há décadas, e o incidente do tempo perdido no lago é um clássico caso de abdução alienígena. Mas aqui está a questão, e não estou dizendo que fui abduzida por alienígenas, nem mesmo estou dizendo que acredito em alienígenas, não realmente. Tudo o que sei é que, durante alguns anos da minha infância, o mundo parecia muito mais estranho e assustador do que deveria ser. As experiências diminuíram à medida que eu fui envelhecendo. Quando cheguei ao ensino médio, pararam completamente. Eu estava aliviada, em parte, mas outra parte, e bem, parece loucura, mas outra parte de mim sentia falta disso. Por mais aterrorizante que fosse, também era muito fascinante. Isso fazia o mundo, ou melhor, o universo parecer maior, mais misterioso. Então, talvez fosse uma imaginação especialmente ativa combinada com a solidão na fazenda. Quem sabe, talvez eu tivesse alguma condição não diagnosticada que causava alucinações. Talvez houvesse um vazamento de gás no chão em algum lugar. Mas eu não acho que seja isso. Tenho 35 anos agora, com uma família própria. Vivemos nos subúrbios de Tulsa, a cerca de 1 hora da fazenda dos meus pais. Tenho um trabalho normal, uma vida normal. Às vezes, especialmente quando visito meus pais, aqueles velhos sentimentos voltam. No verão passado, levei meus próprios filhos para a fazenda por uma semana. Uma noite, meu filho de 8 anos entrou correndo em casa, com os olhos arregalados de empolgação. Ele disse que tinha visto luzes dançando no céu, movendo-se de maneiras estranhas. Meu coração quase parou. Fui para fora com ele, mas, é claro, na hora já não havia nada para ver, apenas estrelas e as luzes piscando dos aviões distantes. Apontei para os aviões e lhe disse que provavelmente era isso, mas imediatamente senti uma sensação de culpa, como se fosse a maior hipócrita. Não estava fazendo exatamente o que meus pais haviam feito comigo, desconsiderando algo só porque não se encaixava em nossa visão ordenada do mundo? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, caminhei até o velho lago. Fiquei lá no escuro, ouvindo o coro de sapos e grilos, e por um momento me senti como aquela criança assustada e confusa novamente. Não sei o que esperava que acontecesse. Talvez eu tivesse ido lá novamente em busca de algum sinal, alguma confirmação de que minhas memórias eram realmente reais. Mas não havia nada lá, nada esperando por mim, apenas uma noite silenciosa. Mas quando me virei para voltar, senti um arrepio na parte de trás do meu pescoço, como se estivesse sendo observada. Girei-me rapidamente e olhei para o lago, e juro que vi uma única ondulação lá. Corri de volta para casa. Depois disso, tranquei as portas, verifiquei as crianças, tentei me convencer de que não era nada, mas estaria mentindo se dissesse que não tive dificuldades para dormir naquela noite. Não consegui tirar da cabeça a sensação de que talvez algo lá fora tivesse se lembrado de mim. Eu cresci em uma fazenda que tinha árvores de abacate e cervos selvagens. A fazenda possuía um pequeno lago muito bonito e várias trilhas. Nós nos mudamos para lá quando eu tinha cerca de 12 anos. Sendo uma típica criança de 12 anos, eu adorava estar ao ar livre, mas tinha medo do escuro, então nunca saía de casa depois do pôr do sol. Aos 16 anos, eu já estava acostumado com a vida na fazenda e a amava. Vendo isso, meu pai, que também trabalhava online, me deu mais autonomia na fazenda e minhas tarefas aumentaram. Isso poderia incomodar qualquer outro adolescente, mas eu realmente amava a vida no campo. Foi assim que aconteceu o meu primeiro encontro com aquela coisa sombria.
Eu estava colhendo alguns abacates para o jantar quando não consegui me livrar da estranha sensação de que estava sendo observado. Olhei para trás e vi uma figura preta se esconder rapidamente atrás de uma árvore a cerca de 20 metros de mim. Isso me assustou tanto que eu gritei: "Ei, eu vi você! Você está invadindo uma propriedade privada e eu estou armado." O que não era verdade, eu só tinha um canivete. Não vou hesitar em atirar. Comecei a caminhar em direção à árvore, segurando o canivete em uma mão e o saco com os abacates na outra. Cheguei à árvore e olhei atrás dela, apenas para encontrar e nada. Fiquei perplexo, mas continuei em direção à casa. Quando estava mais perto, ouvi minha mãe me chamando, pedindo para que eu apressasse. Respondi que estava quase lá. Lembre-se deste detalhe, pois a noite continuou normal. Jantamos, assistimos TV e fomos para a cama. Meu quarto ficava no andar inferior e o quarto dos meus pais no andar de cima. Eu estava dormindo até que fui acordado por algo batendo na janela repetidamente e ouvi alguém murmurando algo incompreensível antes que tudo parasse de repente. Voltei a dormir, apenas ignorando o que havia acontecido. Na noite seguinte, tive uma discussão com minha mãe sobre algo que não consigo lembrar. Para acalmar meus nervos, saí para uma caminhada. Estava percorrendo uma trilha cheia de árvores quando ouvi a voz da minha mãe me chamando, perguntando onde eu estava e por que estava demorando tanto. A voz soava como a dela, mas com um chiado, quase como um rádio com estática. Então ouvi novamente ela me chamando, perguntando por que eu tinha fugido dela. Virei-me e vi aquela coisa sombria, com linhas pretas ao redor dela, como se fosse um desenho, quase com olhos vermelhos profundos e um sorriso sinistro. Ela me olhou e, na voz da minha mãe, eu ouvi: "Olá." Eu fiquei paralisado, incapaz de me mover, completamente aterrorizado. Ela começou a se aproximar e eu ouvi um barulho, como folhas secas sendo esmagadas, que me fez sair da minha paralisia. Corri e não parei até chegar em casa. Enquanto corria, podia ouvir a coisa me chamando com aquela voz demoníaca e sinistra, dizendo para eu parar. Cheguei em casa e fechei a porta com força. Meus pais ficaram assustados e eu lhes contei o que havia acontecido. Surpreendentemente, eles acreditaram em mim por causa do medo em meus olhos. Meu pai disse que não tivemos mais encontros com a criatura ou coisa alguma depois disso. Fizemos um ritual de limpeza da casa e da propriedade, e as coisas têm estado bem até agora. Eu costumava ser o proprietário e responsável por uma fazenda de laticínios, localizada a cerca de 1 hora de Milwaukee. Gerenciei o local por quase 20 anos, até que a economia entrou em crise e tive que vendê-la. Hoje em dia, moro na cidade, trabalhando em um emprego comum das 9 às 17 horas, aguardando minha aposentadoria. Mas não posso dizer que sinto falta da fazenda, especialmente depois do que aconteceu. Há cerca de 12 anos, eu tinha uma equipe pequena para ajudar a administrar a fazenda, composta principalmente por jovens locais e alguns funcionários de longa data. Precisávamos de alguém para cuidar da paisagem e manter o local bonito. Fazíamos visitas guiadas de vez em quando, para grupos escolares e outros, às vezes gratuitas, outras vezes pagas, o que nos trazia uma renda extra e ajudava nas relações com a comunidade. Então, coloquei um anúncio no jornal local, e foi assim que conheci um homem chamado McAfee. No início, ele parecia simpático, um cara quieto, talvez na casa dos 30 anos. Disse que havia se mudado recentemente para a área e tinha alguma experiência com jardinagem, além de estar disposto a trabalhar por um salário razoável. Contratei-o. A principal tarefa de McAfee era manter as áreas ao redor da casa principal e o percurso das visitas em ordem, mas ele demonstrou um interesse especial pelo lago que tínhamos um pouco distante da casa principal. Disse que queria criar um verdadeiro destaque lá, algo que impressionasse os turistas. Achei que não poderia fazer mal, então deixei que ele trabalhasse à vontade.
Lembro-me de um momento em que fui verificar o progresso de McAfee no lago. Ele estava plantando novas flores, e fiz um comentário sobre como elas estavam bonitas. Ele se virou para mim com um sorriso estranho e disse: "A beleza é só superficial, senhor. É o que está por baixo que realmente importa." Pode não parecer estranho por si só, mas foi a maneira como ele disse isso. Seus olhos tinham um olhar intenso, como se estivesse tentando me dizer algo sem realmente dizer. Isso me deu arrepios. Outra vez, ouvi-o conversando com um dos jovens do ensino médio que trabalhava a meio período na fazenda. McAfee falava sobre como as plantas cresciam melhor quando tinham algo para se alimentar, e mencionou que tinha um fertilizante especial que ele mesmo fazia. A maneira como ele falava, quase com alegria, fez minha pele arrepios, mas o incidente que realmente me marcou aconteceu cerca de 6 meses depois que McAfee começou a trabalhar conosco. Uma noite, enquanto passava pelo galpão de equipamentos, ouvi um barulho lá dentro. Naquele momento, todos os outros trabalhadores já haviam ido para casa há horas, então fiquei curioso. Espiei e vi McAfee com uma das nossas grandes facas de caça, apenas olhando para ela, passando o dedo ao longo da lâmina. Ele não me notou a princípio, e a expressão em seu rosto era difícil de descrever, uma mistura de fascinação e fome. Quando ele finalmente olhou para mim, pulou como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Murmurou algo sobre verificar as ferramentas e saiu apressado. Eu fiquei ali por uns 5 minutos depois que ele saiu, tentando afastar o frio que me tomou. Depois disso, comecei a prestar mais atenção em McAfee, sem ser ostensivo, claro. Não queria acusá-lo de nada, mas mantive um olhar atento. Percebi que ele às vezes chegava ao trabalho com arranhões nos braços ou sujeira nas unhas. Até uma vez, achei que tinha visto o que parecia ser sangue em sua manga, mas quando olhei novamente, já tinha sumido. Cerca de 1 ano depois que contratei McAfee, ele simplesmente desapareceu. Não apareceu para trabalhar um dia, não ligou, e seu telefone havia sido desconectado. Quando fui ao endereço que ele me deu, a pessoa que morava lá disse que nunca havia ouvido falar de McAfee. Fiquei inquieto, mas também um pouco aliviado. Algo sobre McAfee sempre me deixou desconfortável, e agora ele tinha sumido. Achei que aquilo seria o fim, mas não foi. Foi quase exatamente 1 ano depois do desaparecimento de McAfee que as coisas tomaram um rumo verdadeiramente aterrorizante. Eu estava no lago, o mesmo que McAfee havia cuidado tanto. Ele havia crescido bastante desde que ele partiu, ou não contratei ninguém para cuidar dele. Havia uma área perto da borda da água que estava crescendo como louca, as plantas estavam enormes, muito maiores do que eu esperava, e as cores estavam todas erradas, quase vívidas demais. Lembrei-me do que McAfee havia dito sobre seu fertilizante especial e senti um calafrio. Não sei o que me levou a começar a cavar, curiosidade, um pressentimento mórbido, seja lá o que for, eu gostaria de ter ignorado e deixado outra pessoa fazer a escavação. O que encontrei ainda me dá pesadelos. A cerca de 60 centímetros de profundidade, encontrei algo sólido. No início, pensei que era uma raiz ou um pedaço de equipamento antigo enterrado ali, mas, conforme removi mais terra, percebi que estava olhando para um crânio humano. Gostaria de poder dizer que mantive a calma e chamei a polícia imediatamente, mas a verdade é que eu entrei em pânico. Eu me arrastei para trás, caí sentado e fiquei ali, olhando para o crânio parcialmente descoberto, por horas. Quando finalmente consegui me recompor, liguei para o xerife. Eles vieram com uma equipe de forenses e começaram a cavar mais. Encontraram 2 corpos enterrados lá, ambos de mulheres. O legista estimou que estivessem ali há cerca de 2 anos. A investigação que se seguiu foi um pesadelo, a polícia vasculhou toda a minha fazenda, repórteres foram atrás de uma história. Eles me questionaram, é claro, mas acho que perceberam rapidamente que eu não estava envolvido. Eu contei a eles sobre McAfee e forneci todas as informações que tinha sobre ele, mas não era muito. Eles nunca o encontraram.
De acordo com os detetives, ele era responsável por pelo menos 5 assassinatos em 3 estados, sempre com o mesmo modus operandi de mulheres na casa dos 20 ou 30 anos, enterradas em áreas rurais, muitas vezes perto de água. Eles acham que ele se mudava muito, aceitando empregos em fazendas ou parques onde pudesse trabalhar sozinho e ter acesso a áreas isoladas. A parte mais terrível é que um dos detetives deixou escapar que encontraram vestígios de algum tipo de químico no solo ao redor dos corpos. Ele não me deu detalhes, mas pelo jeito que ele parecia ao mencionar isso, eu tive a impressão de que era algo desagradável. Tudo o que eu conseguia pensar era em McAfee falando sobre seu fertilizante especial e como as plantas cresciam tão bem com algo para se alimentar. Como eu disse, a economia entrou em crise e essa situação não ajudou. Vendi a fazenda e me mudei para a cidade. Eu simplesmente não conseguia suportar ficar lá, sabendo o que havia acontecido, sabendo que havia empregado um assassino e tido conversas casuais com ele, enquanto ele... Deus, não consigo nem imaginar o que passava pela cabeça dele. Eu me pergunto, você acha que ele matou aquelas pessoas na minha propriedade ou apenas as arrastou para lá? Essa experiência se estende da infância da minha mãe até a minha adolescência. Eu sempre fui extremamente interessado no paranormal desde que me lembro, e isso se deve ao fato de que minhas primeiras memórias são sobre o paranormal. Passei a maior parte da minha infância em uma fazenda de 100 anos localizada em uma área rural do sudoeste da Geórgia. Esta fazenda pertencia ao lado da família da minha avó materna. Nós vivíamos em um trailer de 3 quartos, bem ao lado da estrada que atravessa a fazenda. Cerca de 30 minutos estrada abaixo estava a fazenda do lado da família do meu avô, onde minha mãe cresceu. Vou começar com minhas primeiras memórias. Não posso dizer exatamente quando começou ou como, mas sempre acontecia depois que meus pais me colocavam na cama e saíam. Eu estava em uma cama normal, virado para a porta. Sempre dormia com a porta aberta e a luz do armário e do corredor acesas. Eu não deixava eles saírem até que essas luzes estivessem acesas, porque eu sabia o que estava por vir. Nunca consegui me pedir para fechar a porta, e não sei exatamente por quê. Assim que eles saíam, eu fechava os olhos e os abria, então eu ficava paralisado, olhando para o corredor na porta do banheiro. Assim que piscava, via o primeiro estranho ocupante das travessuras do corredor. Um homem-sombra, ou como a maioria conhece, o homem de chapéu. Ele tinha cerca de 1,93 metros, usava um chapéu grande, como o de Abe Lincoln, mas um pouco menor, e usava um sobretudo. Nunca vi características reais nele, era apenas uma silhueta. Ele aparecia e caminhava pelo corredor em direção ao quarto do meu irmão, e era isso. Voltaremos a esse sujeito mais tarde, pois ele desempenha um papel mais importante. Lembre-se dele como Thomas por agora. Eu piscava e a próxima aparição aparecia. Esta ainda me causa terror. Tentei pensar nisso como um guardião, ou minha mente jovem até pensou que poderia ser um estranho anjo. Não consegui pensar em nenhuma outra razão positiva para ele simplesmente ficar em minha porta e me olhar por Deus sabe quanto tempo. E acredite, eu sempre tentei ser positivo em relação a isso. Não era um homem, embora se comportasse como um, mas tinha o rosto e as características de um dingo ou um cachorro, talvez até um cervo. Tinha pelos curtos e cor de areia, braços muito longos que iam além dos quadris. Suas patas pareciam mãos, mas ainda eram bem semelhantes a patas, com garras. Também tinha pernas muito longas, olhos pretos e esbugalhados e um focinho longo com um pequeno dente afiado de cada lado. Suas orelhas pontudas eram apenas alguns centímetros abaixo do topo da moldura da porta. Tinha um grande nariz preto e brilhante, e não consigo lembrar se imaginei isso, mas parecia que uma aura branca brilhante pairava no topo de sua cabeça. Ele apenas ficava ali e me olhava por aquilo que parecia uma eternidade, sem expressão ou indicação de qualquer emoção, apenas aqueles olhos pretos e amendoado. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ele, incapaz de me mover, apenas esperando com terror.
Eventualmente, eu piscava e ele desaparecia. Refleti por anos sobre o que poderia ser. Quando era mais jovem, pensei que poderia ser um espírito nativo americano. Encontrávamos pontas de flechas de vez em quando na fazenda, então sabia que eles estiveram lá. Depois pensei que talvez pudesse ser um animal espírito guardião. Sendo um crente em muitas coisas diferentes, até considerei a ideia de que poderia ter sido o próprio Anubis, mas até onde eu sei, nunca tive uma conexão com herança ou cultura egípcia. Nunca vi uma foto ou descrição de algo semelhante. Até hoje, a descrição mais próxima que eu vi é de um skinwalker, mas até onde eu sei, eles não podem entrar em sua casa a menos que você os deixe entrar, e ele nunca me fez mal. Fiz desenhos dele e ainda me causa calafrios quando descrevo ou desenho. Não sei quais eram suas intenções reais, embora eu não ache que queira realmente saber. Eu tentei ver isso como um guardião depois que minha mãe me disse que poderia ser, talvez apenas para aliviar meu medo. Às vezes, acho que talvez ele fosse apenas neutro, talvez apenas estivesse lá. Posso dizer com felicidade que não o vi mais e não desejo vê-lo novamente. A última entidade que lembro é uma silhueta de algum tipo de gorila que se esgueirava pelo corredor. Simples e insano, eu sei. Comecei a vê-lo depois de pegar uma pequena estátua de elefante que estava sob uma das antigas casas de empregados destruídas. Só dizia o feito na Ásia ou na parte inferior, sem como saber sua idade. Acredito que ainda tenho em algum lugar em casa. O gorila não me assustava tanto, pelo menos até que tive um sonho uma noite, ou talvez um pesadelo, não tenho certeza. Essas silhuetas se multiplicaram, mas agora tinham olhos vermelhos brilhantes. Eles me perseguiam por toda a casa, e terminou com Thomas empunhando uma espada, cortando-os em pedaços e me protegendo. Eu estava aterrorizado até que ele apareceu, e era só isso. É meio bobo olhando para trás, mas isso apenas confirmou minhas visões e a de minha mãe sobre Thomas. Estas são as únicas aparições que lembro. Tudo parou por volta da época em que eu completei 6 anos. Eventualmente contei à minha mãe sobre isso, e ela me incentivou a contar ao meu professor. Não tenho certeza do motivo, mas logo depois disso, tudo parou. A hora de dormir, depois de tudo isso, ainda era um pesadelo. Sempre tive pesadelos e tinha medo de qualquer movimento ou de alguém sair à noite. A luz do corredor sempre ficava acesa para que eu pudesse ver se os visitantes voltassem. Eu queria ser capaz de vê-los e saber onde estavam. Minha mãe eventualmente me contou sua própria história. É aqui que mergulhamos novamente em Thomas. Eu não fui a primeira a vê-lo. Ela me contou que o viu quando era criança de uma forma semelhante. Um dia, ele veio até ela em um sonho. Disse que seu nome era Thomas e que ele era um amigo. Então ele saiu pela janela. Ela não o viu novamente durante sua adolescência e anos adultos, não até que eu nasci. Quando eu era bebê, ela me segurava e eu gargalhava e balbuciava para algo atrás dela, então as luzes começavam a piscar. Às vezes, ela via Thomas de relance. Minha avó paterna também testemunhou eu conversando com coisas no canto da casa dela. Esta era uma propriedade completamente diferente, com suas próprias histórias de fantasmas. Meu namorado, que nunca viu nada parecido, testemunhou um homem sombra em pé no final da cama quando passamos a noite lá neste verão passado. Minha mãe e eu sempre nos perguntamos de onde ele poderia ter vindo. Pensamos que talvez fosse da mesa que ela tinha em sua antiga casa, que guardamos quando eu tinha cerca de 6 anos. Pensamos que talvez fosse do antigo cemitério familiar, logo abaixo da estrada de terra na floresta. Esse cemitério sempre pareceu um lugar seguro, mas eu sempre sentia algo maligno me observando da floresta. Eu nunca fiquei fora à noite por muito tempo e nunca abri as persianas à noite, com medo de que o que estivesse lá fora estivesse olhando para mim. Minha mãe e eu concordamos que Thomas parecia ser um protetor. Eu não o via muito depois disso. Às vezes, eu captava uma sombra do canto do meu olho e ouvia meu nome sendo chamado por pessoas que eu conhecia, apenas para me virar e não encontrar ninguém lá.
Não tive outra experiência com ele até muito mais tarde. Eu cometi o erro de colocar um espelho no meu armário. Se você não sabe, disse que isso pode abrir um portal e deixar as coisas entrarem. Comecei a ver uma poça no meu teto. Meu irmão viu uma garota que parecia comigo passar pela sala dele quando eu estava lá embaixo, e meu padrasto também viu Thomas. Ele descreveu a mesma silhueta que eu lembrava, até o chapéu curto, algo que geralmente não menciono quando conto a história, e a forma como ele andava também. Não tive um encontro com nenhum dos fantasmas da minha infância desde que minha mãe fez a limpeza do apartamento, mas agora estou apenas esperando para ver se eles aparecerão novamente quando eu tiver minha própria filha. Eu contarei minha história junto com a da minha mãe, mas talvez não haja nada no final. Talvez tudo esteja ligado àquelas antigas propriedades. Qualquer pessoa de uma área rural do sul da Geórgia lhe dirá como muitas das áreas lá são assombradas. Entre as propriedades da Guerra Civil e as antigas fazendas como a minha, há muitas histórias antigas. Eu vivi a cerca de 30 minutos a 1 hora estrada abaixo de Andersonville, onde estava o antigo campo de prisioneiros para soldados da União. Esse lugar tem várias aparições de soldados mortos. Agora estou muito longe de lá, estacionada na Califórnia. Eu ainda possuo a propriedade em que cresci, ou nenhum dos meus pais quis ficar depois que se divorciaram e meu avô faleceu. Ele acabou deixando para mim e meu irmão. Está coberta de mato e inutilizada agora. Eu ainda paro para visitá-la quando vou para casa nas folgas, mas você não me encontrará lá à noite sozinha tão cedo. Muitos disseram que tudo não passava de paralisia do sono, mas isso não explica as experiências da minha mãe e as outras interações que tive. Eu simplesmente não consigo aceitar essa explicação. Continuo a ter um grande interesse e respeito pelo paranormal por causa de tudo isso. Quatro anos atrás, no dia 4 de julho, eu estava passando uma semana inteira na casa da minha avó. Estávamos eu, minha avó e meu primo. Meu primo e eu estávamos fuçando nas coisas antigas do meu avô falecido e encontramos um tabuleiro Ouija. Ficamos super animados com a descoberta, pois nossos pais eram muito religiosos e preocupados com tudo, e nunca tínhamos visto um antes. Decidimos que iríamos usá-lo mais tarde naquela noite, depois que minha avó fosse para a cama. Para dar um pouco de contexto, minha avó mora em uma enorme propriedade no Texas, com nada ao redor, e estávamos totalmente sozinhos. Meus avós compraram o terreno e construíram a casa lá há anos. A casa é muito longa, mas não tem mais de alguns cômodos de largura. Eu e meu primo, que tem a mesma idade, decidimos ficar no cômodo mais distante do quarto da minha avó. De lá, ela poderia ter gritado e não nos ouviria. Ela disse boa noite por volta das 21h30, e esperamos mais 1 hora para ter certeza de que ela estava completamente adormecida. Então, puxamos o tabuleiro e começamos a fazer perguntas. Apenas perguntas simples, e ele respondeu. No entanto, meu primo ficou irritado quando o tabuleiro se moveu e achou que era só eu. Começamos a falar com raiva e a zombar dele. Essa foi provavelmente a ideia mais estúpida que ele poderia ter tido, mas eu cometi um erro pior e simplesmente o guardei de volta na caixa. Agora percebo que deveria ter pedido desculpas e feito um adeus apropriado, para que quaisquer caminhos fossem devidamente fechados. O tempo passou e nada aconteceu. Sempre fui forçado a dormir no andar de cima, ao lado do sótão, enquanto o resto da minha família ficava nos quartos. Nunca me incomodou porque minha irmã também dormia no andar de cima. Sempre ouvia sobre coisas ruins e inexplicáveis que aconteciam lá. Em uma ocasião, minha avó voltou do trabalho e encontrou a casa destruída. Parecia um assalto, mas nada foi levado e o alarme ainda estava ativado quando ela entrou. Esse foi o grande evento, mas houve muitos pequenos, como portas se fechando, batidas nas paredes e tudo mais clichê. No verão passado, eu fiquei sozinho lá novamente e dormi no andar de cima.
Na primeira noite, tive um pesadelo violento de estar deitado no meu colchão inflável e ouvir batidas no sótão, seguidas de arranhões na porta do sótão. Eventualmente, a porta se abriu e eu vi uma figura negra, com cerca de 1,35 metros de altura, sair e apenas me encarar. Na manhã seguinte, quando desci para o café da manhã, minha avó perguntou por que eu estava arranhando a porta na noite anterior. Meu coração quase parou e meu sangue gelou. Algumas horas depois, eu senti que precisava saber se havia algo errado. Peguei o facetime com um amigo, peguei um taco de bilhar e forcei a abertura da porta do sótão. Caminhei por lá e não encontrei nada suspeito, mas no fundo havia uma pequena massa preta com 2 pontinhos brancos como olhos. Tirei uma captura de tela do meu facetime e saí correndo. Nota do narrador: você pode ver a captura de tela agora se estiver no YouTube. Se não estiver, pode encontrá-la no canal do YouTube O Darkness Prevails. Voltando à história, enquanto conversava com meu amigo, ele sugeriu que eu voltasse lá para garantir que não era 2 buracos no teto. Eu fiz isso e não era, os 2 pontinhos brancos haviam sumido e a massa preta também. Enquanto conversava com minha avó algumas semanas atrás, descobri que a terra dela era uma plantação de algodão e que o proprietário da época era muito violento com seus escravos. Também soube que o casal que morava lá anteriormente morreu inesperadamente na propriedade e também foi enterrado lá. Acho que isso resume bem por que ninguém deve usar um tabuleiro ou Ouija. Pessoalmente, não acredito que os tabuleiros ou Ouija funcionem, mas sim que demônios veem os humanos tentando mexer com assuntos que são grandes demais para eles e querem ensinar uma lição. Espero que isso sirva de aviso para todos que acham que podem lidar com o sobrenatural. Você pode acabar desaparecendo sem deixar rastros. Eu moro no centro do Texas e minha família e eu possuímos uma fazenda de cerca de 13 acres. Vou dar um pouco de contexto antes de contar esses 2 encontros. Sempre tive uma imaginação um pouco exagerada, especialmente quando tinha cerca de 10 anos. Eu costumava ver coisas e ter pesadelos, o que eventualmente despertou um interesse por tudo o que é sobrenatural, alienígenas, fantasmas, tudo isso. No entanto, acredito que essas experiências são reais. No inverno de 2020, possivelmente 2019, estávamos fazendo nossos afazeres noturnos porque o sol se põe às 18 horas e geralmente alimentamos os animais às 19 horas. Nosso pasto dos fundos abriga nossos cavalos e vacas, para os quais eu estava dando um pouco mais de feno devido ao frio da noite. Enquanto empurrava a carreta até o portão, percebi algo acima da linha das árvores na parte de trás do nosso pasto. Temos um pequeno trecho de floresta no fundo, onde coiotes e outras criaturas selvagens costumam viver. Enquanto olhava para o OVNI, percebi que parecia uma nave em formato de disco com luzes ao redor. Eu estreitei os olhos para tentar ver melhor, mas, quando o fiz, ele se escondeu atrás das árvores. Era como se tivesse me visto. Na época, não percebi o quão distante estava a linha das árvores e pensei que era um drone sofisticado que nossos vizinhos ricos haviam comprado. Sem pensar muito mais sobre isso, fiz meus afazeres e fui dormir. Na manhã seguinte, ao fazer minhas tarefas matinais, percebi o quão longe as árvores realmente estavam. Minha visão se alargou, ou aquilo era muito maior do que eu pensava. Falei com minha mãe e meu irmão mais novo sobre isso. Eles estavam confusos, mas acreditaram na minha história. Meu irmão até mencionou isso durante os afazeres noturnos daquela noite. Ele riu, mas nunca vimos o disco voador novamente. Meu segundo avistamento foi quando eu estava com minha mãe. Era cerca de um ano depois, estávamos indo verificar as caixas de filhotes de galinha e o cofre dos coelhos. Estávamos usando as lanternas dos nossos telefones, e enquanto reabastecíamos a comida, ambas as lanternas apagaram ao mesmo tempo e não conseguimos fazê-las ligar novamente. Confusas, deixamos nossos olhos se ajustarem à escuridão e continuamos nossa tarefa. O cofre dos coelhos ficava perto do pasto dos fundos, com os cavalos e vacas. Era um cofre antigo para cabras,
mas havia árvores e um outro pequeno cofre onde elas também iam, então o transformamos em um pequeno cofre para os coelhos. Temos uma ótima vista do céu noturno no campo, então olhamos para ver as estrelas, mas a primeira coisa que vi foi um orbe vermelho flutuando pelo céu. Oh, um avião, eu disse, apontando para o lado da torre d'água. Minha mãe perguntou, apontando em uma direção completamente diferente. Olhei para ela um pouco confusa e então percebi que havia outro orbe vermelho para onde ela estava apontando. Oh, 2 aviões, eu pensei, levantando as sobrancelhas. Foi quando olhei para outra direção e vi outro orbe vermelho. Que estranho, 3 aviões aqui ao mesmo tempo. Foi quando percebi que eles estavam formando um grande triângulo. De repente, a lanterna do telefone da minha mãe voltou a funcionar. Isso me assustou, mas, pensando que era apenas coincidência, verificamos os coelhos e apagamos a luz ao voltar para casa. A lanterna do meu telefone também voltou a funcionar. Eu a desliguei para economizar bateria e olhei para cima para ver que os 3 orbes tinham desaparecido. Engoli em seco e fomos correndo de volta para casa. Contei para minha melhor amiga, que também é interessada nessas coisas, e ela respondeu em letras maiúsculas, Valiens. Eu ri e respondi, talvez, mas não tenho certeza. Para ser honesto, eu não estava mentindo na época, mas agora, quando encontrei os podcasts do Aircast, percebi que outros avistamentos de OVNIs eram quase exatamente como o meu. Eu realmente vi OVNIs ou eram drones ou aviões? Quem sabe? Eu acho que vi. Minha mãe acha que vimos, e meus amigos também. No entanto, se todos esses avistamentos forem verdadeiros, o que são eles e o que estão fazendo aqui? Eles estão apenas nos observando? Isso foi há cerca de 1 ano e ainda me perplexa até hoje. De qualquer forma, foi uma experiência tanto assustadora quanto inesquecível. Não tenho certeza se gostaria de passar por isso novamente. Sou de Costa Rica, um pequeno país na América Central. Temos várias lendas e monstros locais, e um deles é uma espécie de bruxa ou esposa do diabo que rouba as peles de animais para usá-las e ganhar suas habilidades. O problema é que, assim como um skinwalker, ela pode acabar ficando deformada e com aparência estranha. Quando eu tinha 14 anos, morávamos em uma fazenda. Meus avós, que são dos Estados Unidos, também gostavam muito dali, então construíram uma casa de férias sob o mesmo teto da nossa casa, com o alpendre separando as 2 construções. Como eles quase nunca nos visitavam, consegui convencê-los a me deixar usar o quarto principal da outra casa como meu, já que sou a mais velha. Sempre tive problemas para dormir, então não era incomum para mim ficar acordada até tarde. Numa noite, estava na outra casa. Vale lembrar que ela estava completamente vazia, exceto pelo meu quarto. A fazenda tinha árvores, mas não tão próximas a ponto de algo pular das árvores para o telhado. No entanto, de repente, ouvi algo aterrissar onde ficaria o quarto dos meus pais. Alguns segundos depois, algo começou a correr em direção ao meu quarto. O barulho era tão alto que parecia que o telhado ia desabar. Eu não conseguia me mover e a janela estava aberta, já que era uma noite fria. Felizmente, ela tinha uma tela, porque, assim que o barulho chegou perto da minha cabeça, algo agarrou a tela, gritando e tentando entrar. Eu vi que parecia quase um macaco, mas o rosto era mais felino, e as mãos terminavam em garras. Entrei em pânico, corri para fechar e trancar as janelas, ainda ouvindo aquele barulho, me trancafiei no banheiro, onde fiquei até de manhã. Quando meus pais acordaram, perguntei se eles tinham ouvido algo na noite anterior, mas não tinham. Então, fui verificar a tela lá fora, pois não queria abrir minha janela de jeito nenhum. Para minha surpresa, a tela estava quase completamente rasgada. No mesmo dia, mudei minhas coisas de volta para o meu antigo quarto, que eu dividia com minha irmãzinha, e acabei levando uma bronca pelo dano na tela.